Olá, pessoal. Eu me chamo Joyce. Eu sou estudante do curso de Pedagogia da Universidade Positivo e hoje nós vamos falar sobre uma temática muito interessante, que é alfabetização e linguística. E para dividir esse momento aqui comigo, se apresenta para o pessoal, Nath. Olá, pessoal. Eu me chamo Natália e, assim como a Joyce, eu também sou estudante do curso de Pedagogia na Universidade Positivo. E hoje estamos muito felizes aqui em apresentar esse tema que é muito importante e muito relevante. Isso mesmo, Nath. E hoje a gente vai falar sobre a temática de alfabetização e linguística do ponto de vista do professor doutor Luiz Carlos Cagliari. Então, o professor Luiz Carlos Cagliari, ele é um linguista brasileiro conhecido por trabalhos como na fonética, na alfabetização, na ortografia, e ele hoje é professor na Universidade Paulista e também é doutor em linguística pela Universidade de Estamburgo. Tá bom ou quer mais, Nath? E aí, gente, vamos direto ao assunto sem mais delongas. Eu vou mostrar aqui o livro para vocês, Alfabetização e Linguística, que é o livro que a gente tem aqui o embasamento para falar com vocês hoje. Para vocês entenderem um pouquinho a construção que o autor faz desse livro, vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui do sumário, tá? Então, no livro ele vai iniciar falando sobre linguística e o ensino da língua portuguesa. Então, o que é a linguística? O que é ensinar o português? A linguística e o ensino de português? O que é, de fato, a linguística? Aí, ele vai passar a falar, de fato, sobre fala. Como a fala funciona, a escola e a variação linguística, fonologia na escola, passando ali também pela escrita, né? O mundo da escrita, a história da escrita, que a gente vai comentar aqui com vocês um pouquinho também. E ele vai finalizar ali o texto falando sobre a leitura. Então, o que é ler, os tipos de leitura, como ler, a leitura e a escola. Então, é um texto bem legal e a gente vai conseguir passar um pouquinho aqui de todo o livro com vocês. Sim, Joy, e eu achei muito interessante como ele constrói, a narrativa desse livro, porque o pensamento do autor logo de cara é que o estudante ele precisa ser ensinado a ler o mundo, né? E ele fala muito sobre leitura, que na escola tudo que for ensinado precisa estar ligado com a leitura. Indo de encontro, né, indo ao encontro desse pensamento, Nath, é esperado que o educador alfabetizador tenha cuidado ao planejar as suas aulas, buscando sempre o sucesso, que deve ser o estudante não somente de fato aprender a ler, mas interpretar informações de gênero textual, né, elementos próprios, a organização do texto de forma geral. E para alcançar esse objetivo, é fundamental que o educador utilize metodologias pedagógicas que promovam, de fato, a participação dos alunos. E para isso, vai estimular a reflexão, questionamento, o próprio diálogo, E dessa forma, ainda mais, vai estimular o pensamento crítico, que é importantíssimo, para a nossa vida em sociedade. E ainda ele fala muito sobre gênero textual, que é onde o educador ele tem que escolher o gênero textual que vai trabalhar em sala de aula, Levar em consideração a etapa em que o aluno está. E mais do que isso, né, Nath? O professor, ele precisa reconhecer a realidade daquele estudante. Não adianta também aproveitar o processo que já foi utilizado com uma turma anterior, porque essa turma que está chegando é totalmente diferente. Com certeza. E ainda sobre o tema leitura, o autor compartilha a ideia que a leitura propõe e envolve, atos difíceis, como, por exemplo, a interpretação de atos semânticos, culturais, ideológicos, filosóficos e fonéticos. Para o autor, a leitura é a decifração da escrita. Ele afirma que para ensinar as crianças, ler é fundamental e não tem como discordar disso, né, Nath? E também levar em consideração a própria variedade linguística, né, para que haja de fato sucesso no processo de formação ali dos nossos leitores, capacitados não somente a ler, mas a decifrar e decodificar o mundo à sua volta. Com certeza. E ainda mais disso, a gente tem que entender, frisar isso muito, que ler é muito mais que decifrar palavras, Ela é uma habilidade complexa que vai envolver ali a compreensão dos significados que estão dentro do texto, A identificação de nuances para, de fato, ter essa reflexão sobre ideias do que realmente está escrito naquele texto. Exatamente, Nath. O autor ele ressalta a importância de utilizar a própria variedade linguística, como a gente comentou aqui anteriormente, no processo da leitura. Ao reconhecer e valorizar as diferentes formas de expressão linguística presentes na comunidade escolar, o educador ele contribui para a construção de uma identidade literária que é mais ampla e mais inclusiva. Afinal, a leitura é a realização do objetivo da escrita.
Perfeito, Nath. A escrita objetiva a leitura. E já que a gente tá falando aqui de escrita, vamos falar um pouquinho sobre a história, né? Que, como eu falei para vocês lá no início, o autor ele vai trabalhar aqui no livro. Então, e compõe muito do que a gente tá falando até agora, né? Sim, Joy. E Cagliari, ele vai analisar a história da escrita em 3 fases diferentes, que seria a pictórica, a ideográfica e a alfabética. Perfeito. Vamos começar do início, então, com a fase pictórica, que se distingue basicamente por escritas através de desenhos, pictogramas. Essas escritas, elas aparecem muito em inscrições antigas, né? Por exemplo, observando a escrita catequista asteca, que, por exemplo, recentemente, ela vem trazendo um pouquinho também para as nossas histórias em quadrinhos. Para que vocês consigam entender um pouquinho essa relação ali da escrita ali asteca com as histórias em quadrinhos, a gente vai deixar aqui para vocês uma imagem para que vocês possam fazer essa análise, tá, gente? E é legal lembrar também que os pictogramas eles não estão associados ao som, mas sim às imagens que representam eles. Perfeita colocação, Nath. Mas e a fase ideográfica? Bom, né, a fase ideográfica vai se caracterizar pela escrita através dos desenhos especiais que são chamados de ideogramas, né? E ao longo dessa evolução, dessa história, esses desenhos vão perdendo os traços. Por exemplo, o nosso alfabeto. O nosso alfabeto faz parte de toda essa evolução da história. Perfeito. Por exemplo, a letra A, né, Nath? Quando a gente pega ali a representação da letra A, era a representação de a cabeça de um boi. Sim, e é difícil, né, visualizar essa informação, né? Por isso que a gente vai deixar aqui para vocês outra imagem também, para que vocês consigam fazer essa relação de forma mais simples. Já na fase alfabética, que é caracterizada de fato pelo uso das letras, estas que já perderam ali o valor pictórico, né? Então a gente não está mais ligado a desenhos aqui, elas passaram simplesmente a ter uma representação fonética. Claro que antes do nosso alfabeto chegar a ser o que ele é hoje, né? E ter a forma que ele tem hoje, passou por inúmeras transformações ao longo da história. Sim, e seguindo essa história, né, da fase alfabética, primeiro surgiram os silabários, né, que consistiam num conjunto de sinais específicos, né, que para representar cada sílaba. E também, para deixar um pouquinho melhor para explicar, vamos deixar a nossa imagem para representar como referência, né? Perfeito. E além disso, a gente tem 3 fases de escrita, né? Ela também é dividida em 2 sistemas, 2 grandes grupos ali. A escrita que é baseada em significado, então a escrita ideográfica, que a gente acabou de falar, e os sistemas que são baseados no significante, que é a escrita fonográfica. E esses sistemas que são baseados em significados, eles usam imagens, né, que são facilmente compreensíveis e representadas dos conceitos que desejam transmitir, né? E essas imagens dependem muito do conhecimento cultural em que são usadas, né? Pois possuem significados compartilhados e amplamente ligados com o contexto que aquela pessoa vive. E as comunidades também, né? Perfeito. O outro tipo de sistema de escrita, Nath, é aquele que se baseia nos sons das palavras propriamente, né? E depende principalmente ali dos elementos sonoros de uma determinada língua para ser lido e entendido. Mas, Nath, que tal a gente falar um pouquinho agora efetivamente sobre a escrita na sala de aula? Perfeito, Joia. O autor ele vai tratar a escrita desde a educação infantil, antes mesmo da criança entrar de fato, né, naquela fase de alfabetização. Por exemplo, no primeiro momento, ele vai fazer com que a criança faça linhas, curvas, desenhos que são chamados das famosas garatujas, né? E é interessante que nessa fase a criança nem sempre interpreta de fato o que ela escreveu, né? É interessante nessa fase perguntar de fato para a criança o que está escrito. Emília Ferreiro, ela vai tratar essa fase da alfabetização como pré-silábica, por exemplo. Sim, isso mesmo. E Ferreiro vai ser uma grande fonte de inspiração e o livro que ele escreveu, Cagliari, é baseado em muita referência do que ela fala, né? Perfeito. Nath, e nessas tentativas de escrita das crianças, ela normalmente não procura copiar alguma coisa, né? Mas ela tenta representar o que ela imagina que seja de fato a escrita. Sim, Jó, e é importante frisar também que algumas crianças já superam essa fase na educação infantil. Algumas vão precisar, né, de um conhecimento prévio do primeiro ano, dos anos iniciais.
Perfeito. E nessa fase é muito importante que as crianças experimentem como escrever as letras. Dá tempo para elas, né, para que isso aconteça. Sim, e o Cagliari, ele vai falar muito do ritmo da leitura, do aprendizado, da escrita, que depende de cada criança e que vai depender muito da habilidade linguística que cada uma tem, né? E o professor, é dever do professor, do educador, é reconhecer, né, essas habilidades para preparar a sua prática pedagógica. Perfeito, Nath. Inclusive, o Cagliari, ele vai criticar o papel do professor exercido na escola durante essa aquisição da escrita, né? Ele aponta vários problemas vivenciados em sala de aula. Sim, mas infelizmente, né, ao contrário disso, é a rigidez escolar não deixa, né, e não tem essa liberdade das crianças expressarem, né? E ela procura normalmente esses resultados imediatistas. Perfeito, Nath, e sem levar em consideração ali os conhecimentos prévios daquela criança. Por exemplo, quando o estudante ele chega na escola, ele já domina ali a oralidade da língua portuguesa, né? Quando ele entra ali no primeiro ano do ensino fundamental. Nesse momento, a gente não precisa já ir jogando um monte de coisa para ele. A gente não precisa falar sobre gramática formal, ortografia culta, mas cabe sim ao alfabetizador valorizar a escrita espontânea, né? Que o Cagliari vai trazer aqui no livro também, para compreender também os conhecimentos prévios desse estudante. Com certeza. E ele ainda fala que o alfabetizador não pode usar as produções textuais como desculpa, né, para corrigir a ortografia, a concordância, a regência e a própria caligrafia, né, mas sim usar como fonte dos dados para reconhecer o aluno, né, levando em conta os progressos, as dificuldades, para usar esses dados para os próprios planejamentos futuros, né. Perfeito. E eu achei uma coisa muito interessante, e não é nada óbvia, né? Ele compartilha que não é ideal a gente corrigir o texto do aluno na mesma folha que ele escreveu de fato. E ainda vai reforçar ali a importância da gente conversar com essas crianças sobre as suas produções textuais. E ele ainda vai trazer uma análise muito importante sobre as categorias dos erros ortográficos, né? Por exemplo, a transição fonética, quando o aluno ele vai transcrever o que ele fala, que é uma forma de escrever não ortográfica. E é muito engraçado que quando a gente estava lendo o livro ali, a gente conseguiu compreender e olhar as crianças que estão ao nosso redor, né? Você que está na sala de aula, por exemplo, consegue identificar em qual fase ali o teu estudante está naquele momento. E ele vai citar também a hipercorreção, e isso eu consegui compreender também nas crianças que estão ali ao meu redor, que é quando o estudante, ele já distingue a forma ortográfica de determinadas palavras, mas ele sabe que a pronúncia é diferente. Então, ele passa a generalizar todas as formas de escrever. Por exemplo, vamos pegar aqui a palavra doce. Ela tem um final ali com E, mas a criança escreve com I. Ela entende que em algumas palavras o E tem som de I, ela vai escrever tudo com I. É muito engraçado a gente conseguir compreender isso no dia a dia das nossas crianças, né? Sim, Joyce, com certeza. E ele ainda vai analisar que ainda existe o intervocabulário segmental, que é o ato de escrever juntando palavras. Porque assim, quando a gente fala, não parece que tem essa separação de palavras, né? Vai depender muito de quem está falando, né? Da entonação que esse falante vai colocar na sua fala. Além, é claro, dos problemas sintáticos, que são os mais comuns, né? Então, erros de concordância, coesão, regência, que mais denotam os modos de falar que são diferentes, né? Às vezes aparecem algumas escritas estranhas que refletem os estilos que só ocorrem no uso da língua oral. Mas sabe, Joyce, o que eu achei mais interessante no livro é que o autor ele vai finalizar falando sobre que os acertos dos estudantes, eles são muitas vezes negligenciados, né? Infelizmente. Sim, isso é uma realidade, Nath. Ele reforça muito essa questão da implacabilidade da escola contra os estudantes em função da ortografia. Essa forma, ela deve ser mudada urgente e radicalmente. E tal mudança só vai ocorrer quando o professor ele for ter esse conhecimento sobre as probabilidades das ocorrências desses erros, né? Porque só assim ele vai adotar metodologias pedagógicas, né? E vão viabilizar o que o aluno realmente escreve. A princípio, né, claro, espontaneamente, mas depois que vai introduzindo a gramática tradicional. Exatamente. E possibilitando também o levantamento de informações que mostrem as reais dificuldades daquele estudante, né? E facilidades da escrita ortográfica também dos alunos, que vão nortear ali toda a prática pedagógica. Com certeza. E aqui a ideia é colocar o aluno como centro, né, do seu próprio aprendizado,
né? Levando em consideração também todas as suas dificuldades, mas principalmente as suas potencialidades, né? Quem que esse aluno vai ser, o que que ele vai alcançar. É muito importante frisar isso também. Perfeita, Nath. E é com essa frase maravilhosa que a gente vai encerrar por aqui o nosso papo e a gente espera que tenha sido muito rico para vocês. Muito obrigada, pessoal. Indicamos a leitura das demais obras do professor Carlos Cagliari e também outras referências que estarão ao final do nosso vídeo. Muito obrigada e vamos estudar cada vez mais e melhor para mudar ali o panorama de alfabetização do nosso país. Até mais!